no domingo próximo passado, sobre o fruto do Espírito. Pois esta semana eu recebi lá de um colega um espelho sobre o estudo do fruto do Espírito. Eu pus no grupo do mural da igreja. Se você desejar estudar em casa, e o que eu espero é isso, eu falei até de manhã. Eu espero, irmãos, que quando eu falo alguma coisa, ou ensino alguma coisa, os irmãos possam ouvir aqui na igreja, mas levar para casa e como um animal ruminante. O que é um animal ruminante? É um animal que come, ele leva o alimento para o seu estômago e depois ele está saciado, ele traz aquele alimento para a sua boca e começa a moer com os seus dentes para ter todos os nutrientes. Então, você só ouvir aqui na igreja, você não vai aprender de forma verdadeira e de fato, se você não aplicar e procurar estudar na sua casa, na sua caminhada, no seu viver. Por isso é que quando eu falei, irmãos, o fruto do Espírito eu fiz questão de dividir os 9 pontos, é para os irmãos estarem estudando em casa e aprendendo e aplicando na sua vida. Então, irmãos, abram lá, se o irmão não tiver comigo, pode entrar em contato comigo, eu passo no seu WhatsApp o estudo sobre o fruto do Espírito, com todas as aplicações que passamos para os irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre um texto que eu gosto muito, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e é dos versos 10 a 17. É um texto que fala sobre a armadura de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala de como nós devemos estar e nos preparar para enfrentarmos as dificuldades. E o apóstolo Paulo vai nos dar uma orientação bem sábia sobre como nós devemos nos preparar, como diz aqui o texto, para enfrentarmos o dia mau, para enfrentarmos as dificuldades. Então, o dia mau, os problemas e as dificuldades vão ter. O que nós temos que ter é condições para enfrentarmos esses dias maus, esses problemas. E só conseguiremos enfrentar com a armadura de Deus. Então, Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o verso 17, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos mais que inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, primeira coisa que eu quero que os irmãos atentem para esse texto é uma frase do apóstolo Paulo que eu gosto muito. Ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, ele não está falando aqui, tomai a armadura do apóstolo Paulo. Ele não se coloca como aquele. E, irmãos, isso é muito sério hoje, porque infelizmente tem se desviado o propósito de buscar em Deus uma armadura verdadeira e perfeita. E muitas vezes se busca em lugares, em pessoas ou em práticas. Quando aqui a Bíblia fala que a armadura de Deus é algo que eu tenho que estar me preparando e estar tomando esta armadura.
já, se você não tomar a armadura de Deus, você não vai estar preparado para enfrentar os vendavais e as tempestades. A decisão é sua. A decisão minha eu tomei. A decisão para você enfrentar as dificuldades, os vendavais e as tempestades é sua. Por isso ele está mostrando isso. Então não pode ser qualquer armadura, tem que ser a armadura de Deus. Amados irmãos, quando Davi foi enfrentar Golias, diz a palavra de Deus que ele chegando lá, ele falou para os seus irmãos e para o rei Saul: eu vou enfrentar o Golias. No começo eles riram um pouco, depois Saul falou: manda eles aqui. Deram a armadura de Saul, que devia ser uma armadura grandiosa, porque era do rei, não é? Com todos os apetrechos, com todas as proteções, porque o rei tinha que ser protegido. E diz que ele começou a pôr aquela armadura, começaram a colocar nele. O que aconteceu? Diz que ele começou a ficar desengonçado. Diz que ele começou a querer estar fazendo as coisas e não tinha agilidade. E ele chegou à conclusão que aquela armadura não servia. Meus amados irmãos, o que isto nos ensina? Que a armadura não pode ser os homens que falem qual é que nós devemos usar, mas sim a palavra de Deus. Por isso é que nós temos que pensar. Tem pessoas que se revestem das armaduras dos homens. Vou dizer uma. Tem gente que fala assim: se você fizer 7 semanas de oração, Deus vai fazer isso. Isso não é armadura de Deus. Se você está com a armadura de Deus, você está sempre vivendo em oração e vai sempre estar vendo a mão de Deus a cuidar da sua vida. Você não precisa fazer coisas. Se você estiver com a armadura de Deus, será um problema e você falar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se você não está com a armadura de Deus, você vê os problemas e você sente medo, como aqueles judeus lá diante do Golias, o exército, os soldados preparados, mas eles já se consideravam derrotados. Enquanto Davi foi enfrentar o gigante, ele falou: eu venho aqui não em nome de homens, mas eu venho em nome do Deus que qual tu afrontasse, e ele me dará você hoje nas minhas mãos. Você vai ser derrotado. Meus amados irmãos, isso serve de alerta. Eu vejo pessoas hoje falarem que você tem que vestir uma armadura. E sabe qual é a armadura? Uma parte dessa armadura é você colocar um copo de água em cima do barco e beber aquela água. Isso não é de Deus. Onde é que na Bíblia fala aí? Bebe esta água e você vai ser curado. Isso é misticismo, não é de Deus. Outros dizem: leva essa voz ungida para a sua casa. Eu já vi pessoas levarem sal na sua casa. Evangélico, estou falando do evangelho. E falar: coloque sal nos 4 cantos da casa. Eu já vi pessoas falarem assim: olha, esse quadro que você está aqui, você tem que quebrar e jogar fora, porque ele tem um mal sobre ele. Olha, um quadro, uma coisa inanimada, tem poder sobre a vida do cristão. Olha só que coisa terrível. Isso é estar vestido não a armadura de Deus. Eu já vi pessoas falarem assim: quando você fizer tais e tais coisas, você vai sentir mais o poder de Deus. Quando a Bíblia diz: quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Eu vou estar vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala: a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso estou preparado para morrer ou para viver. Se para morrer é para estar com Cristo, para viver é para pregar o Evangelho. Olha quem está revestido da armadura de Deus. Ele foi numa cidade pregar, foi apedrejado, foi dado como morto, jogado fora da cidade. Ele se levantou, voltou para a cidade e continuou a pregar o Evangelho. Isso é estar revestido da armadura de Deus. Agora, quem não se reveste da armadura de Deus é quem está no meio do povo de Deus e não se reveste da armadura de Deus. Vou dar um exemplo: Acã estava lá no meio do povo, tanto maravilhoso, tanta coisa boa, tudo bem, tudo em ordem, mas ele pegou e não ouviu a voz de Deus, e ele quis se revestir da sua armadura, é do que ele queria, do seu egoísmo, e disse que ele roubou lá. Deus falou: não pegue nada dos inimigos quando eles forem derrotados, mas Acã viu lá uma capa babilônica com os objetos de ouro, falou: eu vou esconder aqui na minha tenda e ninguém vai ficar sabendo. Meus irmãos, não escondam o erro, querendo esconder o erro. Dos homens você pode esconder, mas de Deus você não consegue esconder. E olha o grande sofrimento que teve Acã, ele e a sua família.
pega à igreja, não se pega a pessoas, se apegue a Deus. Aí você vai ter pessoas que vão orientar você dentro da palavra, pessoas que vão estar orientando você a viver na palavra e estar firme para enfrentar as coisas que vierem, porque nós temos um inimigo. E aqui o texto fala assim, e eu quero falar disso aqui para os irmãos. Primeiro, aqui no versículo 11, fala assim: as ciladas do diabo. Parecemos enfrentando uma cilada. Sabe, meus irmãos, o rei Davi, o povo foi guerrear, e ele, como rei, tinha que ir lá junto com o povo, mas ele ficou lá no palácio, e ele ficou lá, e de repente ele viu uma mulher se banhando, Betseba. Ao invés de ele se preparar e fugir do pecado, a cilada do diabo veio, o diabo tentou, e ele foi lá e possuiu Betseba. Teve um filho com ela, aquela criança veio a morrer. Por que ele fez isso? Porque ele não estava preparado para enfrentar a cilada do diabo, não estava buscando a direção de Deus. Então o rei Davi, olha o que ele fez. Foi de fazer tudo errado, fez consertar de forma errada. Chama Urias aí, Urias, vai e dorme com a tua mulher, porque a Betseba iria engravidar. Não, o filho é teu. Falou: imagina, eu vou ter momentos com a minha mulher, enquanto meus colegas soldados estão lá na fronte de batalha, eu não. Aí Davi falou: opa, não resolvi, vou resolver de uma outra forma. Aí ele pegou e falou: manda o Urias ir na frente de batalha. E ele resolveu o problema com Urias morrendo. Olha aí, o diabo pegou. E olha quanta tristeza trouxe para a vida dele e para a vida da sua família. A cilada do diabo. E o inimigo quer nos trazer ciladas. O inimigo quer nos trazer ciladas hoje com relação a ter coisas. As pessoas querem ter coisas, ter dinheiro. E eu queria falar para os irmãos: olha como o número de apostas está enraizado em todos os lugares. E nós temos que estar vigilantes, senão nós não podemos ser pegos por isso. Por que o cristão não joga? O cristão não joga porque é um dinheiro que é desonesto. Desonesto por quê, irmão? Porque não é um dinheiro ganhado com o suor do meu rosto, não é meu, eu não fiz nada. Pelo contrário, quando eu ganho alguma coisa, eu ganho dinheiro que muitas vezes deixou crianças passando fome, famílias foram destruídas, e eu vou querer aquele dinheiro para mim? Não, então não jogo. Não jogo. Tem a Mega Sena, que é do governo, e aquilo além, mas eu não jogo, porque muitas pessoas jogam e querem ganhar aquele dinheiro para estarem usufruindo daquele dinheiro, e se esquecem de muitas pessoas que sofreram e estão sofrendo, muitas famílias. E abram aí na palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, o que o dinheiro faz, como é que o dinheiro acaba com vidas e com famílias. Olha o que diz a palavra de Deus, prestem atenção nisso, com relação a dinheiro. Abram aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, eu vou ler, depois você estuda em casa. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade e o conhecimento. Portanto, nada temos trazido para este mundo, e nem coisa alguma podemos levar. Tendo o sustento, e com o que vos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada. Olha só, caem, lembra de Acã? Opa, tentações e cilada. E diz aqui o texto ainda, que não só isso, diz aqui, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, e se afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Então, meus amados irmãos, cuidado com a cilada do inimigo, como diz aqui no versículo de número 11. Mas ele fala que não é só isso, ele fala assim no versículo 12: nós lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Jesus falou assim: eis o príncipe desse mundo
estava gerando Satanás. Não adianta eu falar, essa cidade é do Senhor Jesus, esse mundo é do Senhor Jesus. Isso são palavras vazias, porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O que nós temos que dizer? A minha vida, a vida da minha família, eu vou estar colocando nas mãos de Deus. Agora eu fazer declarações vazias, não muda. O que eu tenho que fazer são coisas sérias, porque nós lutamos contra forças espirituais desse mundo tenebroso, forças do mal. Por isso, meus amados irmãos, nós não estamos brincando aqui de apenas ler a Bíblia, mas é quando nós saímos, a cada dia há um inimigo que está ao nosso redor, como um leão pronto para nos tragar. E a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu só vou resistir ao inimigo se eu estiver vestido da armadura de Deus. Mas o versículo 13 ainda falou uma outra coisa importante. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Resistir ao dia mau. De repente hoje eu acordei e estava tudo bem, aconteceu uma catástrofe. Um momento difícil. Perdi o emprego, perdi um ente querido, eu recebi uma notícia de que eu estou doente, resta pouco tempo de vida, ou aconteceu alguma desgraça, alguma coisa assim, e eu enfrentar isso resistindo ao dia mau, não deixando que o dia mau venha a me sufocar e a me tirar da presença de Deus. Isso é resistir ao dia mau, é estarmos enfrentando. E diz aqui o texto da palavra de Deus que nós só vamos estar assim, tomando a armadura de Deus, para vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. Eu gosto dessa palavra, porque não é uma coisa inabalável, é uma coisa que não vacila, que não é abalável. Pode vier o que vier, tem a mesma postura, a mesma atitude, a mesma situação. Ele é inabalável. É uma palavra bem forte essa. E eu quero permanecer inabalável. Como é que eu vou permanecer inabalável? É vestindo a armadura de Deus. Então aqui nós podemos ver que nós temos um inimigo a enfrentar. E sozinho eu não consigo. Eu preciso da ajuda de Deus. Então ele começa a dar algumas coisas, algumas atitudes. Deus não fala assim, eu vou te dar a armadura. Ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, revestivos da armadura de Deus. Então é atitude. O inimigo está aí, eu tenho que enfrentá-lo, mas eu tenho que enfrentá-lo não sozinho, mas eu tenho que buscar a Deus e me revestir da sua armadura. Revestir é eu vestir. Eu não tenho, mas eu vou vestir esta armadura para enfrentar o inimigo, para resistir ao dia mau. É esse verbo que é ensinado aqui. Mas ele fala assim, você vai se revestir, sabe por quê? Porque assim você vai ficar firme. Então, se eu me revestir, eu estou frágil, sem firmeza. Quando eu me revisto de Deus, eu me sinto forte. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o que a palavra de Deus ensina. E nós precisamos tomar atitude. Então diz aqui, a atitude é, eu tenho que me revestir. Irmãos, se você não tomar atitude, se eu não tomar uma atitude, o inimigo vai estar aí. Ele é como um leão, ele vai criar problemas na sua casa, quer destruir a sua família, o seu lar, quer a sua vida, quer tirar você fora do sério. Ele vai querer bagunçar a sua vida. Você vai ter todos esses problemas, porque a palavra de Deus fala que nós temos que estar firmes, porque vem sobre nós vendavais e tempestade. Não espere que a coisa só tenha bonança. Nós só teremos bonança lá nos céus. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo em frente. E aqui diz assim, para nós ficarmos firmes, para nós estarmos revestidos dessa armadura de Deus. O que essa armadura de Deus vai fazer? Olha aqui o que diz o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Lembra que eu disse que, eu gosto muito daquele pastor, o que ele fala, então, mas é ele quem dá força, não é quem dá o Senhor. Você pode até ter um pastor que pode te orientar no caminho do Senhor e tudo. Mas a Bíblia diz aqui, sede fortalecidos no Senhor. Eu vou lá para Jerusalém, porque lá eu vou sentir mais a presença de Deus. Que negócio é esse? Vai lá, eu vejo muitos quem quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, na fragilidade, fala, faz
faça uma viagem para Jerusalém. Lá você vai sentir onde Jesus foi batizado no Rio Jordão, onde aconteceu isso no Getsemane, tudo aquilo. Uma que não se sabe, muitos lugares não se tem conhecimento, mas tudo bem. Mas você vai lá para visitar e falar, não, realmente foi aqui. Mas ali não tem mais poder, porque Deus não quer adoradores que vão em determinados lugares. Deus quer adoradores que adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Então eu não preciso ir para lá. Eu não preciso de ter um grupo grande de igreja para me sentir fortalecido. Eu preciso ter sim a presença do Senhor. E aí então eu vou estar vivendo em união com os irmãos, e ali o Senhor está presente, e a sua bênção dura para sempre. Notaram quando nós estamos fortalecidos? É no Senhor, assim, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Jesus, depois de o apóstolo Pedro, os discípulos terem pescado, ou à noite pescando e não pegaram nada, Jesus falou, empresta o barco aí um pouquinho para mim, afasta um pouco. Já estavam cansados, trabalharam a noite toda, não? Mas isso que o apóstolo Pedro pegou, ele se afastou um pouco da margem, começou a pregar e tal, e a falar e tudo, e aí depois Jesus falou assim para Pedro, olha agora, você pode lançar do lado direito do barco as redes. Aí Pedro falou assim, nós trabalhamos a noite toda, fizemos todo o nosso esforço pessoal e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E diz que eles fizeram uma pesca maravilhosa. Notaram, meus amados irmãos? Quando Jesus pregou e muitos falaram, que discurso duro, que discurso é esse que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar a minha vida, tomar a cruz e viver uma vida nova, eu tenho que deixar as coisas boas que eu gosto desse mundo, eu tenho que viver uma vida realmente segundo o Senhor, que o Senhor deseja. Que discurso duro! E foi embora. Jesus falou para Pedro, você não quer ir também embora? Ele respondeu, para não iremos, só tu tens palavras de vida eterna. É no Senhor que nós encontramos força e poder. Não é em pessoas, não é em lugares, não é em nomes, não é em igrejas, não é a não ser no Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no apóstolo Pedro, lá nos apóstolos, em Jerusalém, ali ou lá, não, a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É esta a palavra de convicção, viver uma vida no Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje encerrar esse primeiro parte. E eu queria que você já pensasse nisso. Qual é a armadura que está revestindo a minha vida? Davi, veja lá, deixou um momento, caiu em tentação e trouxe grande sofrimento para a sua família. Acã, da mesma maneira. Não deixe isso acontecer. Há um momento certo que nós pararmos e falarmos, não, eu quero me revestir da armadura de Deus, da força do seu poder, para que eu possa resistir o diabo, ele vai fugir de nós. É isso o que nós temos que fazer. E meus amados irmãos, é gostoso nós estarmos revestidos da armadura de Deus, porque nós estamos seguros do que nós vamos enfrentar. E ali estão as armas que nós temos que colocar, como o apóstolo Paulo vai dizer, lembrando de um soldado daquela época e mostrando então para cada parte da armadura, ele demonstrar que você deve estar usando ela e não pode usar só um instrumento dessa armadura, como fruto do Espírito, não pode ser apenas alguns. Eu tenho que ter a armadura completa. Mas já quero te alertar uma outra coisa: a armadura não tem proteção para as costas. Você vai ler no texto e vai estudar sobre isso. Sabe por quê? Porque nós não damos as costas para o inimigo. Nós enfrentamos o inimigo. Nós olhamos de frente o inimigo e nós dizemos, não tem esse poder sobre mim, porque eu sou do Senhor. E diz a palavra de Deus que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Então, meus amados irmãos, não há proteção para as costas, porque nós enfrentamos o inimigo de frente, olhando com seus olhos, e nós temos certeza que vai se cumprir o que diz a palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu creio nessa promessa e eu vivo
abençoe. Já nos preparemos para durante a semana. Estamos já estudando esse texto e vamos estudar tópico por tópico. Não temos pressa de estudar e de aprender da palavra de Deus, para que nós possamos aprender de toda a vestimenta da armadura de Deus e estarmos firmes para resistirmos no dia mau e sairmos vitoriosos. Que Deus assim nos abençoe. Amém?